Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje amanhecemos com a edição da MP 957, que dispunha sobre alterações nas relações de emprego durante a pandemia de coronavírus. Dentre as normas contempladas por essa medida provisória, o dispositivo mais polêmico foi certamente o artigo 18, que conferia ao empregador a faculdade de suspender por até 4 meses contratos de trabalho mediante uma remuneração compensatória de natureza não salarial a ser livremente pactuada entre as partes. Tratava-se de uma suspensão de contrato. Veja, vale frisar, não era uma extinção por decurso do prazo contratual, não era uma rescisão por descumprimento voluntário de qualquer das normas contratuais, nada disso. Era apenas uma suspensão. O contrato de trabalho não se encerraria por ali, ele ficaria suspenso em layoff, como se usa na linguagem jurídica, até que essa condição, no caso, o coronavírus, se encerrasse. E aqui se deveria essa suspensão. Essa suspensão seria uma decorrência, até certo ponto natural, da impossibilidade absoluta de cumprimento do objeto contratual. E aí pensamos mais especificamente nos trabalhadores do ramo do comércio, já que os trabalhadores da indústria ainda parecem atuar e os da área de serviço atuam e já atuam há bastante tempo por trabalho remoto, mediante trabalho à distância, já é uma prática corrente no ramo de serviço. Então pensemos naqueles empregados de comércio, seja do comércio varejista, ou de pequenas, médias lojas, estabelecimentos dos portes mais variados, que se vêem impossibilitados de comparecerem aos seus trabalhos. Por quê? Simplesmente porque aqueles estabelecimentos se encontram fechados, inclusive por determinação governamental, como é o caso da cidade onde moro, Rio de Janeiro, onde entrará em vigor, a partir de amanhã, um decreto do prefeito determinando o fechamento de todos os estabelecimentos, bares, restaurantes, lojas, com exceção de estabelecimentos considerados essenciais, a saber, supermercados, farmácias, pet shops e pouquíssimos outros. Então, essa suspensão diria respeito a uma impossibilidade absoluta de realização daquele trabalho. Por um lado, o empregado não consegue realizar a sua tarefa porque o estabelecimento se encontra fechado, e da parte do empregador, acho que dificilmente o empregador terá possibilidades de arcar com a remuneração daquele empregado, por uma razão bastante simples. Ele não está operando, ele não está vendendo. De onde sairá a receita do empregador para custear o salário do seu empregado? Então, essa é uma situação extremamente delicada. Por um lado, nós temos empresários de vários portes, desde aquela pequena padaria, daquela pequena manicure, daquele pequeno estabelecimento, até grandes redes varejistas, que estão tendo um enorme comprometimento, se não uma paralisação total de suas receitas, e aí penso nos casos de paralisação daqueles estabelecimentos que não conseguirem fazer vendas online, que ainda não estiverem suficientemente capacitados, não dispuserem de recursos para tanto. Esses não estarão oferindo receita alguma. De que modo conseguirão arcar com a remuneração do trabalhador? E, por outro lado,
temos uma parte extremamente vulnerável, empregados, trabalhadores no Brasil, que, como bem conhecemos a realidade brasileira, o cenário, marcado por enormes desigualdades, muitas vezes são pessoas bastante carentes que não sabem de onde vão tirar recursos para o seu alimento, para alimentar a si próprio e a sua família no dia seguinte, estão em situação de enorme vulnerabilidade. Bom, nesse cenário extremamente grave, o presidente da República, após enorme pressão popular, decide simplesmente revogar o artigo 18, sem substituí-lo, sem alterar-lhe a redação, e aí nos deixa numa enorme incerteza jurídica. Vejam, as incertezas já são gigantescas em decorrência de uma crise econômica que já perdurava há muitos anos, em decorrência de uma pandemia assustadora. Agora temos uma crise extremamente agravada pelas indefinições, pela impossibilidade do governo de sinalizar para o mercado a forma como atuará. Imaginemos, a essa altura, os empregadores estarão pensando no que deverão fazer, se deverão pagar o salário integral de seus empregados, como deverão fazê-lo, se deverão procurar os empregados para um determinado acordo, até que percentual, estão desorientados, enquanto que os empregados não sabem sequer como sobreviverão até o dia seguinte. E lembro a vocês que nem mesmo adiantaria a esses empregados, a parte dita mais vulnerável na relação, nem lhes adiantaria muito dispor de créditos trabalhistas para vir a executá-los numa vara de falência, por exemplo, em caso de falência de seu empregador, que é o que vai acabar ocorrendo com, infelizmente, grande parte dos comerciantes, sobretudo dos pequenos e médios estabelecimentos que viviam daquele giro diário dos seus negócios e se encontram impossibilitados de exercer suas atividades. Imaginem, esses trabalhadores vão executar esses créditos juntamente, ou como se fala no mundo jurídico, em concurso com vários outros credores trabalhistas, vários outros empregados na mesma situação, que tiverem ficado sem seus rendimentos, sem seus proventos, contra um empregador falido que muitas vezes nem poderá arcar com essa dívida, sequer oferecendo seus bens pessoais, por exemplo, em penhora, por outros mecanismos jurídicos. Então, essa é uma situação muito delicada. Mas não me alongarei mais sobre isso. O que eu gostaria de trocar com vocês, de refletir com vocês, é até que ponto as nossas incertezas, as nossas inseguranças, sobretudo no plano jurídico, as nossas inseguranças sobre como nos conduzir nesse cenário pavoroso de pandemia, só vêm sendo acentuadas pela conduta totalmente imprevisível do presidente da República. O que eu quero dizer com isso? Como tem sido enfatizado por ex-apoiadores notórios do presidente da República, inclusive pela deputada Janaína Pascoal, já comentamos a respeito neste canal, por formadores de opinião do espaço público, notadamente liberais e antigos apoiadores do presidente, como, por exemplo, o filósofo Luiz Felipe Pondé, também muito comentado neste canal, como tem sido acentuado todos esses atores do espaço político, do espaço da opinião pública, do espaço da mídia, a imprevisibilidade temperamental do presidente nos coloca inteiramente à mercê das suas vontades, dos seus caprichos, que parecem oscilar a cada dia, desde aquele ato
praticamente genocida de convocação de multidões em plena cavalgada do coronavírus para apoiá-lo nas ruas, colocando a vida daquelas pessoas e de seus contatos em risco extremo, até um entendimento muito vacilante do presidente acerca do próprio fenômeno da epidemia, que ele classifica de uma leve gripinha até um evento grave a ponto de poder justificar uma eventual decretação de estado de sítio, como já tem sido aventado pelo Planalto, já li em mais de 2 reportagens essa notícia realmente ameaçadora que nos coloca a todos em pânico. Então, essa oscilação no temperamento do presidente nos deixa completamente à deriva. E hoje, culminando todo esse grau de incertezas, vemos uma coletiva de imprensa que havia sido convocada pelo próprio presidente e que ele abre e que, apesar da sua presença na abertura, a despeito disso, ele de um momento para o outro, não se sabe muito bem porquê, ele abandona, deixando os jornalistas sem respostas para perguntas muito sérias, inclusive sobre a CNP, da qual tratamos um pouco hoje. A impressão que passa é que num cenário de catástrofe mundial de pandemia, nós estamos à deriva, estamos com o governo acéfalo. Infelizmente, o senhor Jair não parece estar à altura, nem em termos de preparo, nem em termos de lucidez mental do encargo que nós lhe conferimos mediante um mandato presidencial. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, seus comentários. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.